I am C-3PO. In comparison to myself, you are very ignorant. A definição de robô é muito vaga, né? Na verdade, existem muitas definições de robô, né? E todas elas tendem a ter algumas interseções que seriam de você ter um sistema mecânico, eletrônico, que sabe tomar decisões, que sente o mundo ao redor, né? Que atua nesse mundo, né? No fim é tudo isso, né? Mas se você for parar para pensar, a gente tem sempre aquele contra-exemplo da máquina de lavar, né? A máquina de lavar é um robô ou não? Uma máquina de lavar reprogramável, né? Ela é um sistema que atua com o ambiente, atua no ambiente, né? Ela lava a sua roupa, ela tem vários dispositivos mecânicos eletrônicos, ela drena água, ela enxágua, ela pode ser reprogramada, tem uma interface com os seres humanos, então em qualquer definição de robótica ela acaba se enquadrando, né? Então fica difícil saber o que é robô, o que não é. Quer dizer, eu acho que, na minha opinião, na prática, existem níveis de robô diferentes. Quer dizer, a máquina de lavar é um robô muito simples. Nos últimos anos teve um avanço muito grande dos robôs móveis, né? Quer dizer, na década de 80, né, o grande avanço da robótica foram os manipuladores robóticos. Hoje em dia a gente vê nas linhas de montagem de veículos, né, aqueles grandes braços que fazem soldagem, pintura, né? E agora, desde 2000 para cá, a gente teve um avanço muito grande de veículos robóticos, né? Então, seja o seu aspirador de pó, né, robótico, né, que você pode comprar pela internet, ou seja um carro, um automóvel inteiro que dirige sozinho, como já são projetos, por exemplo, da própria Google, né, e de outras empresas, né? Tudo isso é robótica aplicada a veículos, né? Go ahead, Steve. Auto driving. Here we go. Away we go. Look, Mom, no hands. No hands. E esses veículos não são só para transporte. Você pode, por exemplo, colocar uma câmera neles, eles serviriam para inspeção, né? Você pode ter veículos não só terrestres, mas aéreos, né, para poder inspecionar, né, diversas estruturas que seriam de difícil acesso, né, e até reover submarinos também. Então tem tido um avanço muito grande nessa parte de robótica móvel. Eventualmente os robôs móveis já vão até superar em número os robôs manipuladores, que são essa outra grande classe. A medicina é uma das áreas mais nobres que a robótica pode atuar, né, porque ela tem um grande potencial de auxiliar em cirurgias, auxiliar na reabilitação de pacientes, né? Então, seja com dispositivos que facilitem, né, uma movimentação, né, ou que aumentem a força do usuário para que ele consiga se locomover, sistemas que permitam que uma pessoa que não tenha mais controle dos movimentos possa, por exemplo, utilizar o pensamento para controlar um dispositivo, uma cadeira de rodas, como também na parte cirúrgica, né? Então, atualmente já existem alguns sistemas, né? O sistema Da Vinci é o maior exemplo deles, né? Ele tem sido adotado mundialmente, que permite que médicos, né, efetuem cirurgias à distância, ou mesmo no próprio hospital, mas com o auxílio do robô. Cada vez menos a gente vai perceber que os robôs estão à volta da gente. A gente vai até vestir robôs, né, no futuro próximo, né? Roupas inteligentes, né, que atuem e controlem a temperatura do corpo, façam medição de sinais vitais, né, enviem de forma, né, sem fio, né, as informações para o hospital, por exemplo. Os robôs humanoides ainda não são economicamente viáveis, né? Porque o custo deles é muito elevado e, por enquanto, ainda é mais eficiente você ter robôs específicos mais para determinadas tarefas, né? Às vezes é muito mais eficiente você ter uma casa automatizada do que você ter um robô, né, empregado lá que faria todas essas tarefas, né? Às vezes é muito mais eficiente porque várias tarefas poderiam ser feitas ao mesmo tempo, né? E o corpo humano, o formato do corpo humano não é necessariamente a melhor ferramenta para fazer todas essas tarefas, né? O que é que você vai fazer, Rose? Vou limpar o
Por enquanto, os robôs humanoides, né, eles ainda não têm tanta aplicação, mas vão ter, claro, no futuro, né? Mas com certeza vão existir muito mais robôs de outros tipos, né, veículos, talvez braços isolados, né, do que um robô humanoide mesmo. Eles ainda são uma forma até de ser um garoto propaganda de empresas, né, mostrando realmente a capacidade que elas têm de desenvolver tecnologia. Ele seria um caso útil, ele seria uma exceção. E realmente eles querem utilizar as mesmas ferramentas, né, na estação espacial do que um ser humano, né? Então, para isso, eles projetaram um robô com forma de ser humano para que ele pudesse ter as mãos do mesmo tamanho e usar as mesmas ferramentas, eles não terem que levar um jogo de ferramentas inteiro para o espaço, né? Mas se fosse aqui na Terra, por exemplo, possivelmente não seria a melhor opção. Seria muito mais fácil ter algumas ferramentas específicas, um robô específico que executasse essa tarefa, né? Aqui no Brasil a gente tem tido uma interação com a indústria, né? Mais no desenvolvimento de robôs de inspeção, né? Isso tem atraído muito, são veículos, né, que vão inspecionar, que vão substituir o ser humano para entrar em áreas mais de risco, né? Como, por exemplo, em grandes profundidades, ou então em usinas nucleares também, em áreas com radiação, né? Então, isso tem tido desenvolvimento, mas ainda é um investimento relativamente pequeno em relação ao exterior. A maioria das soluções de robótica ainda são importadas, né? Então tem um potencial muito grande, né? Se for levar em conta o custo dessas soluções, custo muito elevado, compensa você investir em uma equipe nacional para desenvolver um produto, né?